sob nova direção. Donald Trump contraria pesquisas e vence eleição para a presidência dos Estados Unidos. O mercado financeiro reage negativamente. Bolsas caem no mundo e o dólar sobe no Brasil. Conhecido por campanha agressiva, republicano prega a união no discurso da vitória. Hillary Clinton e milhares de americanos tiveram que, por enquanto, aposentar o sonho de eleger a primeira mulher à presidência dos Estados Unidos. Várias cidades americanas têm protestos depois do resultado da eleição. O governo brasileiro cumprimenta Trump pela vitória e diz que relação com os Estados Unidos não muda. Falta de seringa descartável em postos de saúde de São Paulo obriga diabéticos a reutilizar material. Preso assaltante que feriu 2 pessoas durante briga dentro de ônibus em Porto Alegre. Na Baixada Fluminense, um homem é sequestrado em frente ao filho que é deixado sozinho na rua. Governo lança cartão reforma para bancar pequenos reparos em imóveis. A Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina em menos de um mês. Mas preço ao consumidor ainda não cai. A inflação sobe em outubro, mas é a mais baixa para o mês desde o ano 2000. O maior aquário da América do Sul é aberto ao público no Rio de Janeiro. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 9 de novembro entra na história com a eleição de um candidato sem tradição política para comandar a maior economia do planeta. Hillary Clinton até ganhou no voto popular, mas Donald Trump levou o número de delegados necessários para ser declarado novo presidente americano. Boa noite, Karen Bravo. Boa noite, Raquel. Resultado Nascimento. surpreendente esse, Karen? Surpreendente mesmo, e que, aliás, contrariou, todas as análises e previsões que já davam quase como certa a vitória de Hillary Clinton. Vamos a Nova York, onde está a nossa correspondente, Ula Rocha. E Ula, boa noite. Uma noite fria só na temperatura, porque o clima por aí está quente demais. Parece até que o presidente eleito já tem compromisso amanhã. É isso mesmo, Ula? Pacientes com diabetes não encontram há meses seringas para aplicar insulina nos postos de saúde de São Paulo. Quem não tem dinheiro para comprar o material se vê obrigado a usar mais de uma vez a seringa descartável. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que as seringas estão sendo compradas e que o abastecimento deve ser normalizado este mês. O SBT Brasil mostrou recentemente que no Rio Grande do Sul, presos são mantidos dentro dos carros da polícia devido à superlotação das delegacias. Hoje você vai ver que os detidos estão sendo algemados a lixeiras. O déficit de vagas das cadeias gaúchas já chega a 11 mil. E agora outras notícias do Brasil. As polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro procuram por 3 torcedores do Corinthians suspeitos de ameaçar uma juíza. Eles estão foragidos desde ontem, quando outros 7 corintianos foram presos. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e o Departamento de Homicídios fizeram hoje buscas num rancho perto do Matagal, onde foram encontrados os corpos de 5 jovens que desapareceram a caminho de uma festa. A suspeita é de que a propriedade em Mogi das Cruzes, na região metropolitana, tenha sido usada pelos assassinos. Em instantes, a reação política no Brasil e no mundo à vitória de Donald Trump. Para o presidente Temer, a presença do republicano na Casa Branca não irá afetar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Depois de nova redução da Petrobras, o consumidor espera queda no preço da gasolina. Inaugurado no Rio de Janeiro o maior aquário do continente. A gente volta já já. A inflação oficial fechou o mês de outubro em alta, mas é o índice mais baixo para o mês desde o ano 2000. Esta aceleração foi puxada, entre outros motivos, pelo aumento dos combustíveis. Ontem, a Petrobras reduziu novamente o preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Mas o que o consumidor quer saber mesmo é quando essa queda vai chegar aos postos. Famílias com renda de até R$ 800, R$ 1.800 vão receber uma ajuda do governo para reformar imóveis. O benefício foi lançado hoje.
O sonho da casa própria tem virado frustração para muitos brasileiros. A crise econômica e a dificuldade de pagar as prestações têm levado muita gente a desistir da compra de um imóvel. São mais de 100 contratos desfeitos por dia no país. Veja a seguir, eleição de Donald Trump rende enxurrada de ironias na internet. Com lotação esgotada, o maior aquário da América do Sul é inaugurado no Rio de Janeiro. Atlético Goianiense é o primeiro time a garantir vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E os bastidores de Carinha de Anjo, a nova novela do SBT. Sabia que eu era a única menina? Não perca, é já já. %40 dos brasileiros têm dívida atrasada, segundo a Serasa. E no Rio de Janeiro, o consumidor e a empresa tentam juntos tirar as contas do vermelho. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Nós vimos que o presidente Michel Temer e os ministros tiveram um discurso unificado, dizendo que a vitória de Trump não muda nada na relação do Brasil com os Estados Unidos. Mas, Kennedy, qual é o sentimento real nos bastidores? O maior aquário da América do Sul foi aberto ao público hoje no Rio de Janeiro. São 3.000 animais de 350 espécies. A nova novela do SBT, Carinha de Anjo, vai contar a história da menina Dulce Maria, que perdeu a mãe e vive no internato. A garotinha doce e travessa promete conquistar crianças e adultos. Esta e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.